Sejam bem-vindos a mais um espaço de opinião, os temas da atualidade em análise nos próximos 30 minutos. Hoje falamos de proteção civil, do Ciresp, que vai colocar 451 antenas até maio, as temperaturas negativas que se têm feito sentir em Portugal, e também de Bruxelas, que diz que contratos sem termo em Portugal têm um excesso de proteção dos trabalhadores. E comigo em estúdio hoje tenho Marco Martins, desde já obrigada pela sua presença, e começamos com a proteção civil, com as notícias dos últimos dias que nos dizem que houve uma entrega de 68 milhões de euros sem controle a bombeiros. Como é que podemos encarar estas notícias? O que é que se passa com a proteção civil? Bom, nós temos, antes de mais, que perceber o que é que estamos a falar. E a verdade é que depois são extraídas títulos e notícias de coisas que tens que perceber. O que é que corresponde a essa verba? Essa verba corresponde, em grande parte, àquilo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil transfere anualmente para as corporações de bombeiros. E servem para pagar o quê? Servem para pagar, por exemplo, o chamado DECIF, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, que são aqueles grupos de reforço de bombeiros voluntários que se constituem no verão em equipas para poder ter uma primeira intervenção mais célere, mais eficaz. E o número de 68 milhões parece muito, mas a verdade é que cada operacional recebe 1,75€ a hora. Ou seja, cada bombeiro voluntário que já dá de si, ao longo do ano, os piquetes, a formação, o socorro, que é obrigado por lei, à data de hoje, a cumprir 275 horas de serviço operacional por ano, sob pena de passar automaticamente à reserva. E esse voluntário, quando, para além desse esforço que faz, retirando tempo à família, aos amigos, à sua atividade, quando no verão integra as chamadas equipas do DECIF, e depois essas equipas têm várias subestruturas, pode ser uma equipa de apoio logístico, ou através de um autotanque, pode ser uma equipa de combate, recebe por cada 24 horas 41€. Ora, isso implica 1,75€ a hora. E o que acontece é que a Autoridade Nacional transfere para cada corpo de bombeiros essa verba, o que obviamente, somando por 400 e tal equipas, vezes 3 meses, a chamada fase Charlie, que é a fase mais quente do verão, que normalmente é entre julho, agosto e setembro, dá essa verba. Para além disso, há uma questão de fundo, que é os operadores dos Centros Territoriais de Operações de Socorro, ou seja, os operadores de comunicações e que fazem carência de gestão, grande parte deles, e cerca de 75% deles, não são funcionários públicos, não são funcionários da autoridade como deviam ser. Isto fruto de sucessivos erros, sucessivos governos, com mais de 15 anos. Ainda estamos a falar do tempo em que havia o Serviço Nacional de Bombeiros, depois o Serviço Nacional de Bombeiros passando ao Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e hoje a Autoridade Nacional. E a verdade é que, não sendo funcionários diretos da Autoridade Nacional, e não podendo operacionalizar aquilo que são os chamados CDOs, Centros Territoriais de Operações de Socorro, a forma que foi encontrada foi transferir dinheiro ou para corporações ou para as escolas de bombeiros, para depois eles subcontratarem os recursos humanos. Portanto, não há aqui verba desperdiçada, nem sem controle. Mas o que há também é que este título foi retirado de um relatório. Estas conclusões são retiradas de um relatório. É preciso também contextualizarmos aqui como é que surge precisamente estes títulos que surgiram na imprensa nos últimos dias. São consequência de um relatório. São consequência de um relatório que foi elaborado, uma auditoria Tribunal de Contas efetuou a Autoridade Nacional e que viu, de facto, esta verba em transferências. Só que depois é preciso desmontarmos isto. E com todo o respeito que eu tenho pelo Tribunal de Contas e pelas instituições de justiça deste país e de controle financeiro, é muitas vezes necessário ir ao terreno. Porque uma coisa é que estamos num gabinete a analisar mapas financeiros. Outra coisa é perceber onde é que é a sua aplicação. E daquilo que conheço, não estou aqui, obviamente, a ser advogado de ninguém, não me pediram, mas daquilo que conheço, a Autoridade Nacional é rigorosíssima na aplicação dessas verbas e cada associação humanitária, cada corporação de bombeiros faz também depois uma criteriosa distribuição disso de acordo com o serviço efetivamente feito. Parece um número grande, 108 milhões. Mas pensar que estes 108 milhões por ano garantem 24 horas por dia, vezes 365 dias, 18 centros territoriais de operações de socorro e garantem, na altura do verão, mais de quase 1000 operacionais, bom, então se calhar estamos a falar de trocos. É preciso termos noção da escala e por isso, daquilo que eu conheço, repetindo, não sendo advogado de defesa de ninguém, não há aqui nenhum descontrole. Agora, deveria, sim, por exemplo, na parte que fala dos recursos humanos afetos aos centros territoriais, se calhar o Estado contratar
em vez de estar a contratualizar, no fundo, uma cedência de trabalhadores a outra entidade. Mas isso aí são questões de fundo e o nosso país está cheio delas. Marco, quem lê este relatório, quem analisa este relatório, pode concluir que na proteção, que existe aqui uma falha de gestão e controle financeiro adequado na proteção civil? Não me parece. Sinceramente não parece. O que existem são mecanismos que têm que se recorrer a eles para funcionar o sistema. Ora, se durante muitos anos a autoridade não pôde contratar e não podia fechar os centros distritais para não garantir a falta de socorro às populações, obviamente tem que arranjar aqui mecanismos de controle. Se a forma que está encontrada há muitos anos é naquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios florestais na época do verão, transferir para cada corporação, ora, não me parece que haja falha de controle. O que me parece é que há falha de visão de quem faz o relatório e não percebe em que é que a verba é gasta. Depois diz também o relatório que a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, para a Autoridade da Proteção Civil, há 412 associações humanitárias de bombeiros às quais foram atribuídos subsídios, mas no registro de notariado são 437. Há aqui uma desarticulação. Ou de facto há aqui, digamos assim, algumas entidades que de facto não estão aqui também, digamos assim, eu não conheço, foram então distribuídos estes. Eu não conheço e conheço muitas por esse país fora, conheço algumas centenas de uma corporação de bombeiros que não tenha por trás uma associação humanitária. Agora, o que há, essas humanitárias, que são associações de direito privado, constituídas por sócios, que têm uma direção, uma Assembleia Geral e um Conselho Fiscal, e muitas delas têm outras valências do que há além do Corpo de Bombeiros. Algumas delas têm valências recreativas, culturais, desportivas, e poderá ser essa a explicação de divergência. Agora, daí concluir que há 25 ações irregulares, era a cada localidade ver se o quartel está a funcionar ou não. Ou seja, haverá aqui também, digamos assim, alguma não falha haverá de explicação por trás e, se calhar, não foi minimizada a questão, porque, como eu digo, nem todas essas humanitárias são apenas titulares de corpos de bombeiros. Têm outra valência, outras funções para a comunidade onde estão inseridas. Muito bem. Marco Martins, ainda dentro daquilo que é a proteção civil, de facto, o ano de 2017 foi um ano de duras críticas à proteção civil, 2018 por aquilo que este início também aqui surge então com algumas críticas à proteção civil. De facto, o ano de 2017 não foi um ano de todo positivo para a proteção civil. O que é que falhou no ano de 2017? Tivemos os maiores incêndios florestais dos últimos anos. O que é que falhou na proteção civil? E agora vemos que também 2018 começa com algumas críticas à proteção civil. Olha, eu não estou aqui a representar a proteção civil, estou aqui a dar a minha opinião enquanto autarca, enquanto cidadão. Mas aquilo que eu acho que foi em 2017, acima de tudo, foi uma grande coordenação que devia ter havido, mas acima de tudo a grande falta de meios. Nós temos escassez de meios humanos e materiais. E ainda há pouco falávamos. Isso refletiu-se também em 2017, esta falta de meios que há no país. E, obviamente, que associado a isso, há outros fatores que são externos. Por um lado, aquilo que são as condições climatéricas. Veja, nós começamos com incêndios em abril, que duraram até outubro. E aqui no Distrito do Porto, ardeu mais em outubro do que no resto de toda a época de incêndios florestais. Portanto, de junho a setembro ardeu menos do que ardeu em outubro, que é uma coisa ímpar e que nunca aconteceu em mais de 30 anos que há registros. E, para além disso, há, obviamente, uma questão que agora está muito na BR, ainda bem que está, da falta de cuidado das matas e de limpeza de terrenos. E, obviamente, que isso são fatores que potenciam o que aconteceu. É óbvio que nada justifica que tenha havido as dezenas de mortes que, infelizmente, se registraram. Nada justifica a descoordenação, mas quem viveu, por exemplo, em outubro, incêndios como eu vi de muito perto, no local, no terreno, e assim como aos de junho, era incontrolável a velocidade que o fogo atingia. Nós estamos a falar de baixa umidade, altas temperaturas e vento muito forte. Ora, e não havia fatores que conseguissem travar incêndio. Eu dou um exemplo. Naquele fim de semana trágico de outubro, 15 e 16, eu tive no meu concelho em Gondomar 2 grandes incêndios. Um em Jovim e outro na Lomba, a sul do Douro. Na Lomba nós tínhamos um dispositivo de 120 homens, não havia mais. Mas se tivessem 500, não era humanamente possível combater o fogo que, com aquela velocidade, lambia literalmente toda a frente. Viveu isto na primeira pessoa? Vivi, infelizmente, na primeira pessoa. Infelizmente, com muita mágoa. Felizmente, em Gondomar, nem no Distrito do Porto tivemos quaisquer vítimas humanas, mas esperemos que nunca volte a acontecer no país. De facto... E deixe-me permitir também uma outra coisa que tem a ver com coordenação
entre as entidades e com a questão do Ciresp, das comunicações. A verdade é que hoje o Ciresp foi um sistema, na minha opinião, bem pensado. Vamos recuar há 15 anos atrás. Julgo que não devia ter sido gerido por uma empresa privada, mas sim pelo Estado. Acho que foi uma falha na altura, mas foi bem estruturado, só que ele não está a funcionar. Não é possível ainda, por mais tecnológicos que sejam os aparelhos, os rádios, haver comunicação entre as várias forças. O responsável dos bombeiros, não digo todos os bombeiros, mas o responsável que está no posto de comando não consegue falar via rádio com o responsável da GNR, do INEM ou de uma outra entidade. E isto tem uma vez por todas que ficar resolvido. A questão das coberturas da rede, que agora vai aumentar a ação do Governo com mais 450 e uma semana vai ajudar, mas isso, tudo, vai permitir a questão da cobertura. Por exemplo, nós, quando estamos com o nosso telemóvel num evento com muita gente, o São João, na queima das fitas, o telemóvel falha. Ora bem, o que é que os operadores fazem? Colocam estações móveis para reforçar o sinal naquele local. Eis que, no fundo, estas antenas do Ciresp vão permitir a maior cobertura da rede, mas que não resolve a questão da interligação entre a Proteção Civil. O que é que falta aqui para esta interligação da Proteção Civil que o Marco Martins falta diz que estas antenas não vêm na minha opinião, na minha ótica, o que falta aqui é operacionalizar aquilo que foi desenhado no Ciresp. Ou seja, que em determinadas circunstâncias, em determinadas ocasiões, justifique que o responsável da PSP pode falar com o responsável dos bombeiros, pode falar com o responsável da GNR ou do INEM ou de outra entidade. E isto não acontece porque a verdade é que o sistema, apesar de estar preparado, não está formatado para tal. E muito também, é bom que se diga em termos corretos, por resistência de umas entidades em partilhar com as outras. E o que é que eu acho que tem que haver aqui? Já tive a oportunidade de dizer também ao Sr. Ministro isso. Uma decisão política que diga, a partir de agora, o sistema é para funcionar como foi pensado. É para operacionalizar como foi desenhado. E garantidamente melhoraremos. Não resolvemos tudo. Isso não apaga incêndios, como é óbvio. Mas permite coordenar e gerir muito melhor. Há pouco falávamos em off na questão de Pedrógão. Sim, a verdade é que, infelizmente, as operações da GNR que estavam a cortar o trânsito da estrada, com toda a vontade que tinham, não tinham comunicação com o comando dos bombeiros. E poderia não saber, não vou meter nos relatórios, nas conclusões, se de facto podiam mandar para ali ou não o trânsito. E é isto que falha. Esta gestão, esta coordenação, tem uma vez por todas que ir para o nível do papel e passar para o nível operacional. E naturalmente que aí iremos ter todos, aos vários níveis, nos incêndios, nos acidentes, nas cheias, uma melhor coordenação, uma melhor resposta. E que de facto é necessária, principalmente a quem está no terreno. E que é necessário a quem está no terreno, no meio da aflição, com a pressão de não ter meios para combater, com a pressão da população, com a pressão do trânsito, com a pressão de ver o vento a virar. Portanto, tudo isto é para ajudar quem está no terreno a dar, permita-me a expressão, o corpo ao manifesto para socorrer as populações. E é precisamente também neste sentido que o Ciresp foi criado. Eu, como lhe digo, há 15 anos, quando foi pensado, foi bem pensado. Só que não está a ser operacionalizado como foi pensado. E é isso que falha. E isso repete-se na questão da cobertura da rede, na questão da interligação entre as várias forças de segurança e proteção civil, ou, por exemplo, na cobertura em alguns locais, como em alguns túneis, em algumas autoestradas, que ainda não há cobertura Ciresp e que tem que haver rapidamente, a minha opinião, e que estas 450 antenas irão dar resposta a parte que serão disso. Também colocadas em zonas estratégicas. Será a totalidade ou não? Não sabemos. Mas a verdade é que este arranque, este passo que vai aqui ser dado, já lhe sido dado há muitos mais anos atrás. Marco Martins, agora passando aqui para outro tema e ainda não as temperaturas negativas, terminaremos com esse tema, as temperaturas negativas que se têm feito sentir em Portugal. Passamos agora para o tema de Bruxelas, que diz que contratos sem termo em Portugal têm um excesso de proteção dos trabalhadores. Como é que podemos encarar estas declarações vindas de Bruxelas, Marco Martins? Bom, na minha opinião, o que eu acho que Bruxelas está a tentar obrigar Portugal, e não só, mas neste caso concreto do nosso país, é uma excessiva liberalização daquilo que é a proteção dos trabalhadores. Ou seja, eu reconheço que o que se passa, por exemplo, na gíria comum na função pública, passa em muitas empresas privadas. Ou seja, as entidades patronais têm dificuldade em rescindir contratos. Mas a verdade é que não podemos extrapolar isso, que resulta de alguns trabalhadores serem, enfim, menos ativos, se acomodarem, se conformarem àquilo que é o direito de cada um de nós à sua proteção e à sua segurança. Ora, reconhecendo que tem que haver, por vezes, até do foro disciplinar, alguma maior flexibilidade para algumas questões, não podemos agora dizer que um cidadão que trabalha há 15 ou 20 anos numa empresa, que se especializou
que foi desenvolvendo a empresa, que foi acrescentando valor, que foi com o seu know-how adquirindo e partilhando, que agora só por uma questão de indicadores macroeconómicos possa ser de um dia para o outro despedido sem justa causa. E, portanto, no fundo é uma perda de direitos aqui que Bruxelas diz que de facto Portugal tem que rever. Eu acho que Bruxelas está a fazer uma intervenção excessiva naquilo que são os direitos dos trabalhadores em Portugal. E a verdade é que se Portugal tem feito algumas evoluções em algumas matérias, tem corrigido o salário mínimo, tem feito alguma proteção, não pode agora também permitir que cada entidade patronal, sem grande fundamento, possa rescindir o contrato. E por isso acho que o Governo esteve bem ao bater o pé e primeiro-ministro dizer que não permitia essa intermissão de Bruxelas, porque de facto essa intermissão levaria a que cada um de nós sentisse mais inseguro no seu local de trabalho e a cada um de nós pudesse a qualquer momento ser despedido sem justa causa. É óbvio que reforça, há fatores excepcionais de conformismo, de questões de foro disciplinar, questões económicas, até de insolência das empresas. Agora, daí até à partida, permitam a expressão, cortar as pernas a um trabalhador de que possa ter direito a um contrato sem termo, acho que vai um passo muito grande e acho que Bruxelas aí está obviamente exagerado. Também reconheço que Bruxelas tem que perceber que o que se passa no sul da Europa, naquilo que é a relação laboral, a rotação de trabalho, a flexibilização do emprego, é muito diferente daquilo que é a realidade no norte e no centro da Europa. São realidades diferentes, com contextos diferentes. Daqui a 20 anos lá chegaremos. É provável, mas hoje acho que Portugal não está preparado para isso, nem que seria justo para os trabalhadores portugueses. E, de facto, os trabalhadores portugueses, depois da passagem da Troika por Portugal, precisam também de sentir... De um estímulo. E a verdade é que, felizmente, é notória a recuperação económica. Felizmente, cada vez mais os empregos têm vindo a descer. E estar agora, por um lado, a aumentar o emprego e, por outro lado, a cortar os direitos ao mesmo tempo, parece-me que, de facto, não tem lógica e é injusto para aquilo que os portugueses já sofreram ao longo dos últimos 10 anos. Portugal é aconselhado a desblindar os vínculos mais estáveis. Como é que se pode encarar este, digamos, conselho de Bruxelas a Portugal? É como lhe digo, eu acho que há limites para aquilo que é a interferência na autonomia do Estado. E se o Estado português tem legislação laboral que permite criar-se vínculos estáveis, determinados requisitos, após um período de experiência, após um período de experimentação de estágio, não pode ser agora uma diretiva europeia que vá por isso em causa. Por isso, o que eu julgo que o Governo deve continuar a fazer é firmemente defender a sua posição em defesa, naturalmente, controlada dos direitos dos trabalhadores e, obviamente, explicando a Bruxelas que não podemos andar aqui sempre a cortar direitos, a cortar regalias e quando temos a oportunidade de dar alguma estabilidade. Vir agora só porque é moda no norte da Europa permitir maior flexibilização naquilo que é o vínculo. E por isso acho que temos que manter esta postura, dizer respeitamos a União Europeia, respeitamos Bruxelas, mas há alguma autonomia que ainda é nossa. Portugal, de facto, ainda tem aqui também uma forma de, digamos assim, lidar com os seus trabalhadores e também com aquilo que são as suas medidas. Senão iria perder, obviamente, toda esta autonomia que o país tem e a legislação laboral em Portugal teria que ser mais uma legislação adaptada às diretivas europeias, que não me parece que neste caso seja mais correto. Muito bem. Marco Martins, depois então de Bruxelas, que nos diz então que os contratos sem termo em Portugal têm um excesso de proteção dos trabalhadores. Passamos agora para o nosso último tema, hoje aqui, então, em análise, as temperaturas negativas que se têm feito sentir em Portugal. Que medidas é que estão a ser tomadas, e podemos falar especificamente no Conselho também de Gondomar, para, de facto, fazer face a estas temperaturas negativas? Bom, isto de facto tem sido, é como os incêndios, não é? Portanto, as alterações climáticas têm vindo cada vez mais a agravar-se e cada vez mais há assimetrias naquilo que é a temperatura e oscilações naquilo que é, enfim, o clima para aquela época do ano. E a verdade é que estamos habituados em que em janeiro e fevereiro esteja frio, mas não estando frio. Nós em Gondomar tínhamos trabalhado em duas áreas diferentes. Uma, junto das pessoas que não têm casa e, portanto, dos sem-abrigo, que felizmente são menos uma dezena. E também é bom que siga aqui em Gondomar, todos eles estão em situações que não recusaram apoio, nomeadamente alojamento num albergue, não de agora, mas com o seu histórico. E por outro lado, estão a trabalhar com os agregados,
onde, dentro das próprias casas, as condições de salubridade são tão parcas que está tanto ou mais frio que na rua. Temos feito isso através de equipas de rua, através das instituições de solidariedade social, com alguns voluntários também, e com serviços da Câmara, que têm distribuído mantimentos, cobertores, roupa, agasalhos e também algumas refeições quentes. O ideal seria que não houvesse ninguém a necessitar disso. Isso era o nosso desejo, ou seja, qualquer um de nós, e um desejo de quem tem responsabilidades políticas como eu tenho. Mas a verdade é que temos monitorizado todas as noites e, felizmente, a situação tem-se controlado. É um trabalho diário? É um trabalho diário, mas sem prejuízo daquilo que são os azares da vida que cada um tem e que todos nós estamos sujeitos a ter, ou próprio qualquer um de nós, no futuro. A verdade é que há casos que me custam, alguns eu conheço há muitos anos, que gozavam de ter chegado a este ponto. E que, mesmo assim, resistem a serem apoiados, não nesta altura pontual, mas ao longo de todo o ano. Mas é um trabalho que, digamos assim, Agora, nós falamos especificamente porque esta é uma altura de frio e que, de facto, nos últimos dias as temperaturas têm sido temperaturas bastante baixas, mas este é um trabalho que vocês também em Gondomar levam anualmente. Sim, é um trabalho de acompanhamento a um conjunto de uma população que é acompanhada pelas instituições, pela Segurança Social e, obviamente, nestas alturas mais complicadas... É acompanhamento de proximidade também. É acompanhamento de proximidade. Nem todos os casos são fáceis de resolver, mas felizmente temos tido alguns sucessos e de pessoas que tiveram azares na vida e que felizmente já recuperaram e têm hoje uma nova vida estabilizada, com família constituída, com emprego, com uma nova habitação. Portanto, isso também nos dá prazer apoiar. Agora, quando há situações como esta de pico, um pico nesta temperatura baixa, temos que intervir e não podemos ficar indiferentes. Não que para isso tenhamos que andar aqui com grandes mediatismos, com grande visibilidade. O que importa é no dia-a-dia no terreno resolver e é isso que nos preocupa. Marco Martins, que conselhos é que vocês também deixam às populações para esta época em que se faz sentir este frio que não é assim tão normal? Não, há dois conselhos. Uma, obviamente, daquilo que é a proteção sob o ponto de vista dos agasalhos e da roupa que usam, do evitar circular na rua à noite e à madrugada, até porque isto depois, sob o ponto de vista dos respiratórios, tem consequências que são significativas. Mas há um outro conselho muito importante, é que tenham cuidado com o aquecimento em casa. E, infelizmente, tem havido, nos últimos dias, um aumento do número de incêndios, ou pequenos focos de incêndio, associados por a estes cobertores elétricos, por uso de lareiras, por colocação de radiadores com material combustível perto deles, muitas vezes por, enfim, por dolo e por negligência, peço desculpa, e por ignorância. Mas quando vamos ligar ao aquecimento, quando vamos ligar a lareira, temos de ter cuidados redobrados para evitar que o frio se converta, ou o combate ao frio se converta num incêndio. E nos últimos dias tem aumentado significativamente o número de pequenas ignições. Em Gondomar, felizmente sem consequências, porque os próprios moradores, os bombeiros rapidamente resolvem, mas o conselho é, além da proteção, cuidado quando se vai fazer aquecimento, como se faz, e está tudo devidamente assegurado. Ou seja, é preciso certificarem-se que, de facto, desligam todos estes, digamos assim, aparelhos que lhe dão aqui maior aquecimento. E quando os ligam, tem que, de facto, ver se, por exemplo, não há radiador, não há folhas de papel, não há folhas de jornal, não há plantas. As lareiras estão devidamente limpas, os tubos de saída, a respiração, para evitar depois outras tragédias. Marco Martins, muito obrigada pela sua presença. Voltamos a ver-nos em breve. Muito obrigada. Então, aqui no fim deste espaço da opinião, alguns conselhos de Marco Martins para esta época de frio. Foi então mais um espaço de opinião que diariamente lhe faz companhia com os temas da atualidade em destaque.